Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Recentemente, mas não tão recentemente assim, saiu o mais novo mangá de Naruto, que segundo o que é dito, foi escrito e desenhado pelo próprio Masashi Kishimoto. E esse mangá é a One Shot Naruto Gaiden, o turbilhão no Redemoinho. Mas esse mangá sofreu algumas críticas. Será então que o Kishimoto perdeu a mão com o gosto dos fãs? Nesse vídeo eu quero contar pra vocês a história dessa One Shot e também comentar se o Kishimoto conseguiu entregar a mesma qualidade que entregava nos tempos de Naruto ou não. Pega a sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir pra casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. O mangá começa com o Minato e o time dele, liderado pelo Jiraiya, em uma batalha contra os dois Jinchurikis da Vila da Pedra, que aqui parecem ser a versão mais nova do Han e do Roshi, que nós vimos lá em Naruto Shippuden. E esses Jinchurikis estão prestes a lançar uma Bijudama nos ninjas da Vila da Folha, e eles estão mandando os ninjas da Folha trazerem a hospedeira da Nove Caudas para brigar com eles, meio que subestimando os caras. Lembrando que nesse momento aqui o mundo estava na Terceira Grande Guerra Mundial Ninja, e aqui está ocorrendo mais uma batalha dessa guerra. Quando o Jiraiya vê que eles não iam tancar as Bijudamas, ele pede ao Minato para recuar eles usando o Deus Voador do Trovão, e por um triz eles escapam de serem explodidos pelas Bijudamas. Depois de ver o poder da besta de cauda, o Minato se lembra da Kushina, e que tem um desses dentro dela. Depois disso a gente tem uma cena com a própria Kushina, onde ela tá tendo um pesadelo com o Kurama, que tá querendo se libertar dela e tá tentando convencer a Kushina disso. Depois a Kushina acorda e a gente tem um vislumbre de como é a vida dela, que é uma merda, pois ela vive reclusa em uma área específica da vila e com o guarda Zambu no encalço. Inclusive, há uma brincadeira com isso, onde a Kushina vê uma borboleta presa e liberta ela, um ato simbólico de que a personagem deseja essa liberdade. E aí, a gente vê que a Kushina tá treinando com o Minato para usar as técnicas de selamento, que são as especialidades do clã dela. E aqui dá pra ver que ela e o Minato já se gostam. Inclusive, treinar com ele parece ser o momento mais feliz do dia dela. Talvez o único. Só que o Minato não vai treinar com ela porque ele vai treinar um novo jutsu, o que deixa ela bem brava e triste. Enquanto pensa triste no Minato, a Kushina se lembra de momentos dela com a Mito Uzumaki, a esposa do Hashirama e antiga Jinchuriki do Kurama. E a Mito tá dizendo pra Kushina que apesar de ela estar lá para ser um receptáculo, se ela encontrar o amor, pode ser feliz. Depois de ter essa memória, a Kushina prende os guardas Zambu com um jutsu de selamento e mete o pé para encontrar o Minato. Mas no caminho ela começa a passar mal, pois o Kurama tá tentando se libertar. E o Kurama tá conseguindo afetar a Kushina só agora, porque até então ela estava numa área onde tinha um selo oculto para reforçar o próprio selo que estava nela. E quando ela sai dessa área, o selo no seu corpo perde força. E aí o Kurama começa a reagir, e ele tá querendo convencer a Kushina a se entregar ao seu ódio e não confiar em ninguém. Enquanto isso, o Minato tá com o Jiraiya treinando para fazer o Rasengan, e aí o Jiraiya tenta auxiliar o Minato a conseguir executar a técnica, que é mais ou menos o que ele tentou ensinar pro Naruto sobre usar como referência para mover o chakra, a forma que o cabelo dele gira. Mas isso não dá certo porque o cabelo do Minato gira para os dois lados. Mas quando eles vão comer picolé depois, o Minato tem a ideia de girar o chakra para os dois lados, então ele consegue executar o Rasengan, mas dá um nome extremamente longo e tosco para a técnica. Depois que o Jiraiya vai embora, a Kushina aparece e começa a conversar com o Minato. Nessa conversa, o Minato revela para Kushina que ele criou esse jutsu para proteger ela, pois é algo bom para se usar contra bestas de cauda, e com a quantidade de chakra que ela tem, seria uma técnica perfeita para ele ensinar para ela usar e se defender. E enquanto tem esse momento fofinho entre os dois, o Kurama fica puto e começa a querer sair de novo, e aí a Kushina começa a se transformar e ataca ele. O Kurama tenta convencer a Kushina de que o Minato é um inimigo e tenta chantagear ela para libertar ele. E parecia que a Kushina realmente não conseguiria conter o Kurama, mas o Minato começa a ajudar a conter a raposa usando uma técnica de selamento, o que inclusive deixa o Kurama muito surpreso. E inclusive, tem até uma declaração de amor nessa cena aí.
quando o Minato se declara, a Kushina volta a lembrar daquele dia dela com a Mito, onde ela tá falando sobre o que aconteceu com o clã Uzumaki. E nessa conversa ela fala sobre o brasão da família. A Mito também quer levar a Kushina para mostrar algo a ela no alto da construção. E para isso elas têm que subir uma escada que o mangá faz questão de dizer que é espiral. A Mito gosta de dizer que é uma espiral porque a forma de redemoinho que a Kushina citou antes é algo plano que não muda, enquanto a espiral é tridimensional e, portanto, pode-se ver paisagens diferentes, então não é monótono. E quando elas chegam lá em cima, a Mito fala que ela gosta de ir lá quando tá triste, e o motivo para isso é que a estátua do Hashirama tá lá. E nessa hora tem até uma fala bem filosófica da Mito, dizendo que por mais que elas vivam em um redemoinho chato e sem graça, se encontrar o amor, esse redemoinho vai se tornar uma espiral. Resumindo de uma forma bem simplória, o que a Mito quer dizer aqui é só encontrar o amor que o mundo fica bem mais colorido. Depois de lembrar disso, a Kushina ganha força e começa a tentar prender o Kurama, mas depois o Kurama reage, piora a possessão e fere o Minato. Mas mesmo ferido, com a Kushina mandando ele ir embora, o Minato não vai e diz que não vai se separar dela. E depois ele vai para a consciência da Kushina de alguma forma e diz pro Kurama que vai estar sempre dentro dela. E aí, com a ajuda da Kushina, que prende o Kurama com as correntes, o Minato consegue disputar com a Bijudama do Kurama com seu Rasengan, e eles vencem. Depois tem uma ceninha romântica deles na frente do Jiraiya e da Tsunade, deixando entendido que quem tratou dele foi a Tsunade, o que faz sentido, já que depois da furada que ele tomou lá do Kurama, não seria qualquer um que curaria ele não. Depois tem uma conversa entre eles, e é revelado que o Minato criou o Rasengan se baseando nas Bijudamas. Quando ele fala o nome do jutsu para ela, ela detesta, então leva ele lá para onde a Mito levou ela naquela memória. Quando eles estavam lá em cima, a borboleta que a Kushina libertou vai até o Minato. Novamente uma cena simbólica fazendo uma alusão a ela mesma, como se ela tivesse saído da prisão e encontrado a sua liberdade. E então, depois de conhecer aquele lugar, o Minato decide chamar a técnica de Rasengan, que significa esfera e espiral. E enquanto isso é decidido, é mostrado o Minato com o monte dos Hokages ao fundo, e o rosto dele está onde seria a sua escultura no futuro. Dessa forma, a Kushina encontra a espiral da vida dela, como a Mito tinha falado, e essa espiral representa a técnica que o Minato desenvolveu para proteger ela, ou seja, tem a forma do seu amor. É assim que acaba Naruto Gaiden, o turbilhão no redemoinho. Bom, o que dizer dessa história aí? O Kishimoto decepcionou? Foi bem desenhado? Foi bem escrita? E por que tem tanta gente reclamando? Galera, a mim, com certeza, essa história não decepcionou nem um pouco. Para começar, eu adorei o desenho, que pelo traço e pelo estilo geral de desenho, realmente parece ter sido feito pelo Kishimoto. Acho que eles não mentiram nisso não. É muito bom e muito nostálgico ver esse traço de novo. 1000 vezes superior ao traço do mangá de Boruto, não tem nem comparação. Eu gosto bastante da forma que o Kishimoto desenhava Naruto, daquela forma mais cinematográfica, com flashbacks bem destacados e bem casados com os acontecimentos presentes. Enfim, tá tudo aí, galera, toda a essência de Naruto. Quanto à escrita, com certeza não me decepcionou também. Praticamente todos os elementos que apareceram nas páginas tinham alguma importância para a trama geral. Desde o primeiro momento do time do Minato enfrentando os Jinchurikis até os flashbacks com a Mito. A trama foi toda bem amarradinha, com pouquíssimos desperdícios no que diz respeito a situações, embora em um quadro ou outro tivesse tido uma pequena enrolação aqui e ali, mas com certeza não foi nada que me incomodou. E como costumava fazer em Naruto, o Kishimoto aqui deu um tom um pouco mais profundo e sentimental para as coisas, com frases e situações de duplo sentido, como a cena da borboleta ou as falas da Mito na memória da Kushina, que culminaram no nome do Rasengan. Tudo bem amarrado e poético, mas ao mesmo tempo feito de uma forma que eu, pelo menos, achei bastante natural. Tem um pouco de forçação de barra para a trama andar, como por exemplo a Kushina surtar porque o Minato não treinou um dia com ela e fugir para encontrar ele. Eu achei exagerado e não muito natural, e acho que havia formas melhores de ela ter recorrido ao extremo. Porque fugir daquele jeito e pôr a vila em risco, com certeza foi muito extremo. E um exemplo de uma boa justificativa para ela ter fugido seria ela acabar descobrindo de alguma forma que o Minato estava em perigo e querer desesperadamente lhe ajudar. Isso teria feito muito mais sentido.
Mas eu também sei que não é fácil contar uma história tão fechadinha, e talvez o número de páginas tenha sido uma exigência feita ao Kishimoto. E se esse é o caso, às vezes realmente ele precisou fazer algo um pouco mais corrido para a história simplesmente caber no número pré-determinado de páginas. Então nós não sabemos se houve alguma exigência nesse sentido. Se foi o caso, é compreensível, mas analisando só a história e esquecendo o suposto contexto, eu tenho que dizer que me incomodou um pouco. E outra coisa que me incomodou também foi o fato de ter toda essa segurança em cima da Kushina. E enquanto tem toda essa vigilância em cima dela por ela ser uma Jinchuriki, o Naruto vivia livre, leve e solto por aí, fazendo o que bem queria. Eu entendo que ali as nações estavam em guerra, então é claro que a preocupação de colocar as mãos num Jinchuriki era maior, mas sei lá, nunca achei realmente que fazia muito sentido a forma descuidada com que eles tratavam Naruto. E essa One Shot só reforçou esse meu incômodo. E era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Mas me fala aí, você já leu essa One Shot? Se sim, me diz aí do que você gostou e não gostou. E caso não leu, diz aí se você sentiu vontade de ler assistindo esse vídeo. Obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima, galera!